Bom, pessoal, agora eu vou começar a explicar para vocês a questão de estados, tá? Em SwiftUI. Para isso eu vou criar uma nova view. Uma nova view não, é um novo arquivo, né? Vai ser uma view no caso aqui. E eu vou chamar de estados em SwiftUI. Pode ser isso aí. Deixa eu renderizar direitinho. Já vou aqui dentro mudar para que a gente comece o aplicativo em estados em SwiftUI. Para caso, né, eu queira mostrar alguma coisa para vocês no simulador, a gente consegue ver aí melhor. Então, pessoal, eu vou começar aqui na nossa view. Como eu tinha falado para vocês, eu gosto de criar extensões para deixar os componentes estados em SwiftUI, justamente porque aqui em cima a gente vai criar outras coisas, tá? Então, a gente pode criar, sei lá, vamos definir aqui, var contagem de vezes, que vai ser do tipo int, e vai ser 5 vezes, tá? Agora, eu vou criar aqui um vstack. Dentro desse vstack a gente vai ter um scroll view. Na verdade, vamos criar só um scroll view, vai. Scroll view. Aqui dentro a gente vai ter um vstack. E esse vstack, dentro dele a gente vai ter um for each. Esse for each, ele vai basicamente fazer de 0 até contagem de vezes. Vai receber item in. E para cada vez, né, de 0 até 5 vezes, ele vai trazer para a gente a nossa imagem do melhor super-herói que já existiu na humanidade, né? Então a gente pode definir aqui um resizable, um scale to fit. A gente tem aqui o nosso herói 5 vezes, certo? Só que isso aqui a gente está definindo de uma forma fixa. A gente está dizendo que vai ser 5 vezes e pronto. Sempre 5 vezes, né? Porque o estado da nossa view ele é imutável. Então eu não posso aqui dentro dizer basicamente que no final desse scroll view aqui vai ter um botão que chama aumentar uma vez. E eu vou dizer aqui contagem de vezes mais igual a 1. Eu não posso fazer isso aqui, tá? O SwiftUI vai gritar aqui no nosso ouvido, dizendo que self é imutável. A nossa view é imutável. E no geral, no UIKit, a nossa view também costuma ser imutável, né? Se a gente cria uma UI label, vou fazer aqui como exemplo, né? Um private lazy var label exemplo. Cadê? Let lb igual a UI label. E aí a gente define lb.text é igual a olá mundo. Return lb. A nossa label, ela tem um text olá mundo e pronto, né? A gente costuma, assim, utilizar de delegates, utilizar de notificações e algumas outras técnicas para que a gente consiga mudar isso aqui, né? E aí, por exemplo, numa scroll view, quando a gente, imaginando que, uma scroll view não, uma table view, perdão, se a gente tem um array e o número de células dentro da nossa table view, ele vai ser definido pelo número de índices em um array. Se a gente faz um append nesse array de um novo index, normalmente a gente tem que dar um reload table, né? Dar um reload nela para que basicamente ela entenda que, cara, mudou, faz aí de novo, entendeu? Tipo, redesenha aí a tela. E no SwiftUI a gente tem umas coisas parecidas, mas não exatamente iguais, tá? Que são os states, né? A gente tem o state, o published, a gente tem o observable object, a gente tem diversas formas de mexer com isso, tá? Isso acontece porque, como eu falei com vocês, tudo que está aqui dentro é imutável, então eu não posso fazer isso aqui virar 6. Cadê? Isso vai virar 6, porque o SwiftUI vai gritar para a gente dizer, cara, não, peraí, isso aqui é imutável. Só que existe uma forma da gente dizer que isso aqui vai mudar. Então eu preciso que o SwiftUI saiba que essa minha variável vai mudar. E para fazer isso, a gente tem que, basicamente, escrever um @state antes. Então agora a gente está dizendo que isso aqui é um estado. Ele não é mais um 5 e ponto. Não, isso aqui é um estado. Então a gente está praticamente dizendo que essa propriedade ela tem que ser observável e que a interface do usuário tem que ser atualizada automaticamente quando o valor dessa propriedade mudar. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, aumentar para 6, o SwiftUI ele tem que aumentar na hora
mais uma imagem aqui. Então, se a gente clicar, por exemplo, ele acabou de colocar pra gente. E a gente não tem que fazer tipo um contagem igual a 6, scroll view, ponto, reload aqui. Reload data. Não existe isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque, como eu disse antes, no UIKit é tudo muito imperativo, né? A gente tem que dizer para ele, você agora vai fazer tal coisa de tal forma. Aqui não, aqui a gente declara e praticamente fala, se vira aí, velho, resolve aí para nós, entendeu? E é o que está acontecendo aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente está aumentando para 6 vezes, eu vou dizer aqui que eu quero também saber aqui o contagem de vezes. Quantas vezes tá? Atual. Atual, 5 vezes, beleza. Agora, ele vai ser mais igual a 1. 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Então, percebam, ele está praticamente fazendo um reload na scroll view e ele está basicamente também redesenhando essa nossa, entre aspas, UI label, certo? Por quê? Porque essa propriedade é observável, então toda vez que ela muda, ela avisa o SwiftUI que ele tem que redesenhar a tela onde ela aparece. Então, se, por exemplo, ela impacta nisso aqui, né? E ela impacta, ela está sendo definida aqui, né? Quando ela mudar, isso aqui tem que ser redesenhado. E isso aqui também tem que ser redesenhado, tá? Mas se a gente tiver, por exemplo, assim, ó, um VStack, um VStack não, vai ser um HStack, vai. Vou botar aqui, e vai ser aqui um image, system name, vai ser plus. Deixa eu ver se a gente tem um system name que chama plus. Tem aqui, um maisinho. Vou botar aqui, ele vai começar como 1, tá? Como 0. Eu acho que como 0 vai dar pau, né? Não, tá bom. Então a gente tem um mais aqui, um botão mais, um aumentar, um X e um atual. Percebam que esse botão mais não tem absolutamente nada a ver com esse contagem de vezes. Nada a ver. Ele não é impactado de forma alguma por ela. Então, o SwiftUI sabe que não precisa redesenhar ele, tá? Então, quando as coisas mudam, esse image system name plus não vai ser redesenhado. Quem vai ser redesenhado é o text, porque é impactado, e aqui também. Então, ele sai basicamente iterando, assim, né? Passa varrendo toda a view e buscando onde isso aqui aparece. Ah, aparece aqui, então eu tenho que redesenhar. Ah, aparece aqui, então eu tenho que redesenhar. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito de state. Ele serve para envelopar uma propriedade para dizer que ela tem que ser observável, né? Que o SwiftUI tem que ficar de olho nela e se ela mudar, redesenha aí pra gente, tá? Então, assim, agora a gente acaba abrindo um espaço para começar a brincar de diversas outras formas, né? Eu consigo mudar isso aqui, dizer que vai ser um contador, e a gente vai ter um VStack agora com um button. Eu vou fazer uma view aqui parecida com a do Flutter, tá? Vai lembrar um pouquinho o Flutter. Contador. Aquela view inicial do Flutter, né? Para quem já viu. Só que aqui eu quero um Z-Stack e eu quero. E percebam como é fácil a gente ir montando a interface no SwiftUI, né? Eu estou pensando, eu quero um botão flutuante que seja um círculo, sei lá, laranja, com mais no meio que seja roxo. Vamos fazer isso agora. Então vai ser um círculo com ponto fill, color.orange. E na frente dele eu quero um image, system name, plus. Simples assim. Só que cor eu falei mesmo? Acho que era roxo, né? Foreground color vai ser ponto purple. Só que aqui, carinha, não dá pra ser desse tamanho, né? Vamos definir aqui que eu quero que você tenha 50 por 50. Maravilha. Tá aí o nosso contador, o nosso botão. E aí, outra coisa que a gente pode fazer também é colocar aqui, por exemplo, uma sombra, vai. Aí, agora ele tá um pouco mais bonitinho. Maravilha. No nosso VStack, vamos dizer que o nosso espaçamento aqui agora é 50 para aumentar. E o nosso contador tem 0. Vou dizer aqui que eu quero um fonte.title. Title mesmo, vai. E quando eu clicar aqui, eu quero que aumente o contador. Então eu vou fazer aqui, que é, lembrem-se, a ação do botão, label do botão. Aqui na ação, eu quero que contador mais igual a 1. Então, nosso contador vai começar a subir. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui vai ser um contador menos igual a 1,
Fala aqui assim, vai. Isso, maravilha. É assim. Nossa, gente, tá muito feio isso aqui. Vai, vamos botar um white aqui com ponto bold. Font weight, ponto bold. Maravilha. Nossa senhora, roxo com uma laranja não ficou legal. Maravilha. Agora a gente tem um mais e a gente tem um menos. Fechou? No nosso HStack, deixa eu componentizar isso aqui primeiro. Vamos dizer aqui, ó. Var plus button, retorna some view. Vai estar aqui dentro. E a gente vai ter var minus button, retorna some view. Que vai estar... isso aqui termina... aqui dentro. Agora, no nosso HStack, a gente vai criar aqui o minus button e o plus button. Olha como as coisas ficam bem mais fáceis de serem entendidas, né? A gente vai separando assim. Então aqui aumenta e aqui diminui, certo? Aí vamos pensar que, cara, eu quero... A partir de quando a gente tiver 10, acima de 10, o botão de mais mude para verde. Então a gente vem aqui no plus e lembrem-se do que eu falei também, isso é importante, do porquê que o nosso button é legal a gente usar esse aqui em vez daquele que é só um título, né? Aquele que eu tinha mostrado assim, ó. Que a gente tem um título e ação. Porque esse aqui é altamente customizável. Então a gente está dizendo aqui, por exemplo, que a gente tem um círculo e que a gente tem um fio com color.orange. Só que a gente pode fazer um ternário aqui agora para dizer contador maior que 10? Se sim, eu quero color.green. Se não, eu quero color.orange. A gente vai fazer aqui agora. Maior do que 10 e ele fica verde. Então, assim, é muito fácil. A gente não precisa de um delegate para avisar, putz, olha, peraí, passou de 10, então agora é hora de mudar de cor. Não, a gente só disse uma coisa, que isso aqui é um estado e tem que ser observado. Então, quando isso muda, verifica onde deve ser alterado alguma coisa. Entenderam? Então, assim, vou voltar aqui, ó. Se eu voltar para 10, ele já muda de cor de novo. E a gente pode fazer, como eu falei, esse botão é altamente customizável. A gente pode definir assim também, ó. Se a gente quiser criar mais regras, a gente pode dizer que em vez de circle vai ser if contador maior que 10. Vamos botar maior ou igual, vai. Eu quero um ponto green. Percebam que ó, o botão tá aqui, a gente consegue ver a sombra, mas ele só aparece o círculo acima do 10. Então, maior do que else, if contador maior ou igual a 20. A gente quer um circle, vai ser fill color.blue. Else pode ser um circle, fill color.orange. Show de bola. Maravilha. Eu vou diminuir isso aqui só para não ter que ficar clicando muito. Vamos botar aqui 5 e aqui 10. Então agora se a gente for, ó, ele aumentou, então percebam, quando eu cliquei em aumentar, o estado foi alterado, então mais uma vez o SwiftUI percorreu isso aqui para ver se precisava redesenhar alguma coisa. Ele percebeu que não, né, a regra aqui onde impacta é isso aqui, então ele não precisava redesenhar e ele não redesenhou, mas quando a gente clica, ele verifica se precisa ou não de redesenhar alguma coisa. Tá? Importante lembrar disso. Quando eu chegar no 5, a gente vai mudar a cor para verde. Então, se eu clicar mais uma vez, ele vira verde. E quando chegar no 10, ele vai virar que cor? Blue. Opa. Contador maior ou igual a 10. Ah, não, peraí que a nossa regra ficou ridícula, né? Não, peraí, pô. Vamos começar aqui, ó. Não, a regra ficou ridícula, pessoal. Mil desculpas. Então, acima de 10 ele vai ser green. Acima de 5 ele vai ser blue. Então, ele vai virar blue agora. E acima de 10 ele tem que virar verde. Perfeito. E aí, se a gente volta, ele vai repintando. Perfeito? E aí, acima de 10 a gente deixa e ele fica do jeito que tá. Então, eu acho que isso, assim, cobre bastante, deu bastante para entender essa questão de estado. É uma coisa muito importante, porque SwiftUI é uma coisa muito rápida, né? E não tem espaço para isso de, que vou botar aqui que um delegate vai avisar para não sei quem, lá na view controller, que tem um presenter, que vai isso aqui, que passa para cá, que volta, cara, não. Aqui é tudo muito simples, é tudo muito fácil, e na maioria das vezes, se o código está ficando muito grande, você está pensando errado, entendeu? Você está pensando, tipo, sei lá, cara, você está tentando
trazer view code aqui para o meio, porque SwiftUI é muito simples, é muito enxuto a forma de se escrever, tá?